Hello everybody, how are you? I hope you're fine. Welcome to the second part of this class. Now we are talking about marriage. Marriage. Segunda parte da nossa aula de life stages, né, que são os momentos da vida, as etapas da vida, e agora a gente vai falar sobre marriage. Repete aí comigo, aluninho. Marriage. Marriage, que é casamento. Are you married? Você é casado? Are you married? Yeah. What's your family like? Como é a sua família? Como que ficou a sua família depois que você casou? A gente vai falar um pouquinho sobre a Mary, que é uma personagenzinha. Ó, a Mary was... A gente já viu o verbo to be no passado, a aula passada, hein? Mary was single. A Mary era solteira. Repete comigo, aluninho. Single. Single. Mary was single. She got married. She got married last year. Ela casou-se o ano passado. She got married. She was single. She got married. Ela se casou. Cuidado com o verbo casar. Aluninho, casar vai ser sempre get married. Teacher, por que você transformou get em got? Porque eu tô falando no passado. O passado de get é got. So she got married last year. Vamos dizer que esse ano ela se separou. This year she divorced her husband. Ela casou ano passado, mas esse ano ela divorciou-se. She divorced her husband. She divorced her husband. A gente pode falar que eles se separaram. They separated. They separated. Eles se separaram, ela se divorciou do marido dela. She divorced her husband. Coisas que acontecem num casamento. Casar-se, divorciar-se, separar-se e ser solteiro antes de se casar. Ok? No momento que ela se casou, during the wedding, e aí você vai ter que ter uma cabecinha bem aberta, hein, aluninho? Porque marriage é casamento como a estrutura familiar, o casamento, o matrimônio. Wedding é casamento no sentido de festa de casamento, ok? Esse é o casamento na festa, esse é o casamento como instituição, ok? Marriage and wedding. Na festa, a gente sempre vai ter a noiva, the bride, noiva. E a gente vai ter o groom, que é o noivo. Bride, groom. E aí a gente tem um casamento, ok? Vamos pensar num outro casamento. Essa foi a Mary. Vamos falar da Susie. Susie got married in 1972. But her husband died, morreu, in 1975. So she was a widow. Cuidado para você não confundir com window. Widow, viúva ou viúvo. Ok? She was a widow. Ela virou uma viúva. She was a widow. A gente pode usar também she got widowed. Também é possível. It's also possible. She got widowed. Ela ficou viúva. She was a widow. Ela era uma viúva. She got widowed. Ela ficou uma viúva. Ela se enviuvou. E daqui eu acho que já terminamos, então, essa life stage, que é o casamento. A gente tem as estruturas single, solteiro. Aí a gente tem married, casado. A gente tem divorced,
que é divorciado, separado. A gente tem widowed, que é viúvo ou viúva, ok? Aí a gente tem os verbos, né? Divorced, separated. No casamento a gente tem a noiva, a bride, e o noivo, groom. E a gente tem aqui esse terrível incidente que aconteceu com a Suzy. O marido dela morreu e ela ficou viúva. She got widowed. E agora a gente vai falar sobre morte. Ok, acho que dá para até usar esse mesmo vídeo, 5 minutinhos. Como que a gente fala sobre morte? Em inglês, death. Death. Morte. Cuidado para você não trocar died, que é morreu, com death, que é morte. Aqui é um substantivo, ok? Aluninho, death. Mas antes de morrer, aqui, o marido da Suzy, vamos chamar ele de Peter. Peter became ill. Ele ficou doente. Repete comigo, aluninho. Ill. Doente. Ele ficou doente. He became ill. No lugar do became, a gente também pode dizer que ele ficou. Got. He got ill. Ele ficou doente. He got ill, passado. He became ill, também passado. He died. He died of a heart attack. Heart attack. Ele morreu de um infarto, de um ataque no coração. He died of, morrer de alguma coisa, ok? His funeral, o funeral, o velório. His funeral was very sad. Seu funeral foi muito triste. His funeral was very sad. Eu acho que de palavrinhas novas para falar das etapas da vida, a gente já conseguiu cobrir todas. O que a gente precisa prestar mais atenção agora é que todos esses eventos, eles acontecem num tempo. E para falar de tempo, a gente não pode esquecer que temos preposições. Então vamos pensar assim, ó, tanto o verbo nascer, quanto o verbo casar-se, quanto o verbo morrer. Vou colocar tudo aqui, ó. He was born. He got married. He died. Ele nasceu, ele casou, ele morreu. Tudo isso acontece em um momento, não é? Para a gente falar sobre tempo, a gente vai ter que prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, se a gente está falando sobre anos, para years, a gente sempre usa in. Years. Então eu quero dizer que ele nasceu em 92. He was born in 1992. In. Ok? Ele casou em 95. He married or he got married in 1995. In. Ele morreu em 2003. He died in 2003. Para anos a gente sempre usa in. Para datas a gente usa on. For dates. E aí por data eu digo mês e ano, mês e dia, né? Month and day. Aí a gente tem uma data. Por exemplo, ele nasceu no dia 2 de janeiro. He was born on January 2nd. Ele se casou no dia 5 de dezembro. He got married on December 5th. Ele morreu no dia 7 de junho. He died on June 7th. Para falar sobre datas, a gente usa on. E para falar sobre horas, a gente sempre usa at. Hours. Sempre usa at. Então, quero dizer, ele nasceu às 3 da tarde. He was born at 3 p.m. Ele se casou às 7 da noite. He got married at 7 p.m. Ele morreu às 6 da manhã. He died at 6 a.m. Ok? Para falar de tempo, então a gente tem 3 preposiçõezinhas básicas. In para anos, on para datas, a at para horas. Eu acho que fazendo assim, a gente termina as life stages. Ficaram 2 videozinhos de 10 minutos
você não tem desculpa para não assisti-lo. Lembrando, depois que terminou de assistir a aulinha, vai no material, faz as atividades, tira uma foto, manda pra mim, ok? Guys, love you, até a nossa próxima aula. Bye bye!